Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre o mercado imobiliário no Brasil. Aqui no estúdio comigo, nós temos o Leonardo Schneider, vice-presidente do Sindicato de Habitação, Secov, do Rio de Janeiro, o Luiz Carlos Ewald, ele que é professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, e também o Aldimiro Cavalcante, que é diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio. Conosco, pela internet, também o investidor, o Carlos Quanti, ele que está falando diretamente de Curitiba e com quem eu faço contato a partir de agora, obviamente, para agradecer a participação no programa de hoje. O tema está muito interessante e o tempo é pouco, meu caro Carlos. Antes de te agradecer pela participação, eu queria saber do senhor essa questão relacionada ao preço dos aluguéis e ao preço real do imóvel, né? A gente conhece que tem muitas pessoas, obviamente, que ainda vivem de aluguel, ficam naquela dúvida de conseguir realizar o sonho da casa própria, comprar um imóvel, mas os preços ali, o valor do aluguel não corresponde exatamente ao valor do imóvel, justamente pela alta desses preços. Como é que se equaciona uma questão como essa, Carlos? Se é que é possível se equacionar? Não, é difícil fazer um equacionamento disso daí, porque realmente, em função do grande crescimento, da grande valorização dos imóveis, o mercado de locação, os aluguéis também tiveram uma procura, mas não tão significativa, porque muita gente que pagava aluguel recebeu o seu apartamento, fez o seu financiamento e deixou de pagar o aluguel. E como no mercado nós temos sempre a lei da oferta e da procura, automaticamente, eu tendo muitos imóveis para alocar e tendo menos interessados, menos que necessitam, então automaticamente baixa a porcentagem. Hoje em dia, se você conseguir fazer uma alocação obtendo 0,4% do valor de mercado naquele imóvel, veja bem, eu vou dizer agora em termos de gerais, claro que não dá para generalizar, né? Exatamente. Então, quando eu falei no início da minha fala, depende de uma boa venda, de uma boa compra que você faça. Então, eu na minha compra posso estar conseguindo 0,6 de retorno em termos de locação. Agora, conforme a compra que foi feita, porque muita gente compra também só para ter uma garantia no futuro. Eu vou me garantir no futuro com as rendas de locação. E hoje em dia também, tudo na vida é cíclico, a gente sabe disso, tudo na vida, ora nós estamos no pico, ora estamos no vale. O mundo dá voltas, né, Carlos? Se não for ao redor de uma bolha, ele dá voltas e a gente volta a avaliar a situação sob outro ponto de vista. Carlos, queria imensamente agradecer a sua participação no programa de hoje, o tempo é curto, a gente tem outros convidados para participar e até uma próxima oportunidade para você, investidor imobiliário, falando diretamente de Curitiba. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço a participação. Obrigado. Gente, a gente tem aqui algumas perguntas chegando pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter. Vou aqui começar a anotar para passar para vocês. Nós temos um corretor, Aldimiro, que é o meu caro Alexandre Barbosa Maciel, pelo Facebook. Ele fala o seguinte: olha, como não há bolha? Se os imóveis subiram 200% em 5 anos e a inflação oficial foi de 40% no mesmo período. Eu sou corretor de imóveis aqui no estado de Pernambuco e acredito que tem bolha. O que você tem a dizer aí para o nosso telespectador Alexandre Barbosa Maciel via Facebook, falando diretamente de Pernambuco, comparando aí a alta dos imóveis com a alta da inflação, que ficou 1/5 abaixo dessa alta? O que você tem a dizer para o Alexandre? Por favor, para você mesmo que responde aí. Olha, o meu colega lá de Pernambuco... Que é corretor. Tive lá 3 meses atrás, ele está totalmente desatualizado e ele... Vou procurar, eu peço para que ele procure ouvir as palavras do Leonardo agora, que deu um depoimento muito grande sobre que não tem possibilidade de bolha, e se ele... eu acho que ele não está entendendo o que é bolha imobiliária. Eu falei já no início que a bolha é especulação, é quando o cliente compra para revender amanhã, daqui a um mês, daqui a 2. Não está acontecendo isso. Pelo contrário, o investidor, o comprador, o investidor está afastado do mercado. Esse depoimento que o senhor viu aí, do moço lá do Paraná... Carlos Quanti, investidor. Isso aí é uma exceção. Ele não tá, ele hoje, o especulador está correndo para a Bolsa, para o mercado. É um perigo. A Bolsa não, peraí. Coitadinha da Bolsa está nos menores níveis dos últimos anos. Calma, você está desatualizado. O especulador, provavelmente. Você deu a deixa, ele pegou. Ele pegou. Mas, então o investidor, hoje o comprador do imóvel, o Leonardo já foi muito feliz no depoimento dele, é aquele que está comprando para morar. A filha vai casar,
ele está comprando. E quem pode, compra o seu segundo imóvel. Compra o imóvel que é o... E quem não pode, Valdemiro? Quem não pode ter os financiamentos aí. Agora, o financiamento hoje não é o financiamento que teve lá nos Estados Unidos, não. O financiamento hoje aqui, os bancos estão abarrotados de dinheiro e querem emprestar para a construção civil, para o mercado imobiliário. Só que estão fazendo um levantamento, vai pedir um financiamento hoje. O imóvel tem que estar alienado, não é só isso. Você tem que ter renda, tem que ter nome, ficha boa. Então eu vou trazer para vocês então, agora. Segurança. Eu vou trazer para vocês agora Relações Públicas, Andréa Loureiro, moradora aqui do Rio de Janeiro. Ela que obviamente teve que fazer uma análise muito criteriosa para poder cuidar ali do seu futuro relacionado à casa própria e teve que mudar de bairro na cidade do Rio de Janeiro. Andréa Loureiro, muito boa noite para você, tudo bem? Oi, Brito. Tudo bom? Andréa, me conta um pouquinho a sua história, né? A gente sabe que você está aí, obviamente, falando diretamente do Grajaú, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, mas você está morando no Grajaú há pouco tempo, né? Me conta um pouquinho das suas decisões, o que você teve que tomar de referência para poder cuidar do seu sonho da casa própria. Ok, bom, eu morei no Maitá há muitos anos, né? Eu originalmente morei na Zona Norte, depois morei muitos anos, mais de 15 anos no Maitá, e num determinado momento o proprietário do meu apartamento, que era de aluguel, precisou vendê-lo, enfim, por uma questão de saúde na família. E naquela época, tem uns 3 anos isso, eu comecei a procurar aluguel para poder... E aí estava inviável, estava impraticável. O apartamento que eu morava, ele chegou na época, há uns 3 anos, um aluguel era 3 e pouco, mais um condomínio que chegaria a 4 mil para se morar no Maitá. E aí eu falei, não tem cabimento jogar 4 mil reais fora por mês, né? E aí eu tive uma conjunção de oportunidades e vi que teria condições de comprar com financiamento no Grajaú. E aí foi uma opção por conforto, porque... eu preferi ter o conforto de morar no Grajaú, que é um bairro charmoso, muito legal, do que morar num apartamento. Eu poderia comprar onde um quarto e morar apertada na Zona Sul, ou morar com conforto na Zona Norte. E eu optei aqui pelo Grajaú. Deixando bem claro para a população brasileira, que talvez não conheça o Rio de Janeiro, a Zona Sul, uma das áreas mais nobres, mais ricas da cidade do Rio de Janeiro, e a Zona Norte não com tanta oferta de acesso à cultura, à educação, né? A gente sabe que existem desafios também nessa região que você está morando hoje, né, André? Sim, com certeza. O maior deles é o transporte, é o deslocamento. E o que isso trouxe de mudança na sua vida? A gente sabe que, obviamente, foi uma mudança especificamente por conta do preço do aluguel, que estava muito salgado ali numa das áreas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, mas, de fato, você conseguiu ali dar um passo em direção à casa própria, né? Se arrepende disso, André? De maneira alguma. Estou bem feliz, assim. Estou muito feliz do lugar. Estou bem feliz de ter uma tranquilidade de, a cada ano, pagar menos. Isso eu sei que tem aí 1000 juros embutidos, mas de alguma forma é decrescente o pagamento, né, da tabela. Isso é muito interessante, porque, enfim, seu salário suba e você consiga equilibrar e pagando menos aluguel, ou pagando menos valor de prestação. E em termos de deslocamento, assim, eu gasto mais de táxi, porque como eu não tenho carro e não quero ter, acabo, para poder continuar frequentando os lugares, gastando um pouco mais de táxi, mas não me arrependo em absolutamente nada. Você não sente falta de morar na região onde você morava enquanto morava de aluguel? Olha, eu sinto falta da Cobal do Maitá, que era quase um quintal de casa. Bom, apresentando a Cobal do Maitá para o público do Brasil, obviamente, uma zona boêmia ali na zona sul da cidade, né, André? É verdade. Mas assim, não, eu sinto falta, talvez eu esteja menos com as pessoas do que estava antes, né? Que era muito mais perto, era só descer o elevador. Mas assim, não compromete. Continuo tendo minhas relações, saindo com os amigos, encontrando as pessoas. Não me mudou muito a vida, não. Andréa Loureiro, Relações Públicas, falando diretamente do Grajaú, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação no programa Sala Debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Brito. Até logo. Boa noite para todos.
Leonardo, a gente percebe aí no perfil da Andréa, né, uma pessoa que teve que tomar uma decisão ali para sair do aluguel, que é aquele dinheiro que obviamente vai indo, não vou dizer para o ralo, mas para um local bem próximo e vai, obviamente, sonhar com a casa própria. Mas teve que se deslocar e hoje paga o preço, obviamente já tem condições de andar de táxi, mas está enfrentando ali desafios no transporte público. Isso também acontece em outras regiões do país? As pessoas tomam esse tipo de decisão? Acontece, é uma característica ligada ao mercado imobiliário. Então, assim, claro que você tem uma valorização do preço, né? E o dono daquele imóvel, ele tem o interesse também em ajustar o aluguel. Como a gente viu aqui antes, o aluguel representa um percentual, 0,3, 0,4, residencial. Então, ele também vê o mercado de locação também valorizando. Então, ele também quer reajustar, ele quer também colocar em condições de mercado. Acontece casos como esse da Andréa. Mas, ao mesmo tempo que teve essa situação, acho que é uma boa notícia, porque a Andréa, como falou aí, comprou o imóvel dela. E a gente sabe que o sonho da casa própria, talvez seja o brasileiro, né, tem esse sonho, tem essa vontade de ter a casa própria. O maior sonho. O maior sonho. Das mulheres. Das mulheres, né? Dos homens são os carros, né? Então, toda essa facilidade que a gente está encontrando, né, que a gente falou antes, em relação à própria renda do brasileiro, a financiamento imobiliário, ela provavelmente conseguiu um tipo de financiamento que, sei lá, 5, 6 anos atrás, não iria conseguir, com taxas menores, com maior prazo de pagamento, né? Como ela colocou, decrescente no final. Todas são modalidades que o mercado imobiliário acaba trazendo e absorvendo essa situação. Agora, a gente chama isso, Brito, desculpa te cortar, mas é ligado de um efeito cascata. Então, por exemplo, se ela não tem capacidade de morar num bairro um pouco mais nobre, ela acaba buscando um apartamento em um bairro menos nobre. Pois é, nesse sentido, maior. a gente estava vendo ali o depoimento da Andréa, ela falou algo em torno de 3 a 4 mil reais, os custos da sua locação, mais condomínio, aquela coisa toda. E a gente está aqui, obviamente, falando desse perfil, né? Falando de uma questão de valorização dos imóveis. Mas queria fazer um recorte para outras camadas da sociedade, falar de pessoas com menos posses, de trabalhadores que ganham ali um pouco mais do que o salário mínimo, cerca de 1.000, 1.500, 2.000 reais. Quanto tempo uma pessoa como essa, com esse perfil, nesse cenário de hoje, leva para conseguir o sonho da casa própria? Olha, assim, se a gente pegar uma fotografia de alguns anos atrás, isso era muito difícil, né? Eu não falo nem de época de BNH e tal. Eu já era nascido eu já era nascido, mas... Você lembra disso? Era muito pequenininho. Mas, assim, a gente vê o seguinte, hoje você tem muito mais facilidade. E a gente tem programa, não só Minha Casa e Minha Vida, que aí atende, né, de classe de renda de 1 a 3 salários, aí tem de 3 a 7 e tal, mas as próprias construtoras hoje conseguem pegar crédito, financiamento com mais facilidade para projetos ligados à baixa renda. Então, o que você não encontrava produtos para famílias com 3, 4, 5 salários mínimos de renda, hoje você encontra. Você encontra regiões, encontra construtoras focadas nesse segmento, o que é muito salutar, porque a gente sabe que o maior déficit habitacional que a gente tem no nosso país é muito ligado a baixa renda. E como a gente falou antes, o sonho da casa própria é o principal sonho do brasileiro. Por quê? Porque é a segurança dele, é o tijolo dele. Eu tenho minha casa que ninguém me tira. Por questões culturais, históricas no passado, o Brasil é um país de muita volatilidade, instabilidade econômica, tal, etc, crises. E ele tendo a casa dele, ainda mais com questões sente correlacionadas, né, até da própria Previdência, né? O cidadão tem pelo menos um local para cair, independente de ter que comprar remédio ao final da vida, ele está tentando buscar ali também um teto, como você muito bem está falando. Pois é, Brito, e só para terminar, isso vem antes do investidor. Esse pessoal que está comprando, como o Cavalcante colocou, muitas vezes é o pessoal seguinte que está saindo do aluguel, tá? E está comprando a casa própria. Isso vem antes do investidor. O investidor talvez venha num segmento um pouco mais elevado, talvez no imóvel comercial, como ele colocou, que você tem uma rentabilidade um pouco maior. Né? Então, isso é a questão do déficit habitação déficit habitacional, como você está falando, gira em torno de 6 a 7 milhões no país como o Brasil. E a taxa, a inadimplência desse nível é quase zero, amigo. Pois é, nesse sentido da inadimplência que você cita, há a possibilidade de, por causa do alto preço dos imóveis, essa inadimplência que hoje é próxima do zero subir, na sua opinião, Luiz? Por conta do preço dos imóveis, né? A gente está percebendo aí uma alta, o pessoal pegando crédito. Você acredita que vai todo mundo conseguir pagar seu financiamento nessa conjuntura que se formou? Olha, os juros estão subindo. Um dos problemas que vai agravar o setor imobiliário, porque subiu demais, é porque a taxa Selic voltou. O festival imobiliário aconteceu com a taxa 7,25.
A taxa está 10,5% e vai subir mais. Mas porque não a inflação. para essa classe. Mas vem para todo mundo. A taxa de juros. Vida, não. Os bancos de. Não, Minha Casa Vida, Minha Casa Minha Vida não. Não, mas ele está perguntando. Mas nós não estamos tratando de Minha Casa Minha Vida, porque os preços da Minha Casa Minha Vida não subiram. Não, a especulação é noutra área. É isso que nós estamos falando. Não, mas ele está perguntando nessa faixa. Não, justamente na resposta dele mesmo, é isso mesmo. Não necessariamente na Minha Casa Minha Vida. Minha quem está casa buscando não subiu. financiamento. Minha Casa Minha Vida está ótimo. Até um programa do governo. Desatrelando do programa público de um investimento de R$1 bilhão que a Dilma está fazendo aí. Mas para quem está pegando financiamento com perfis como, por exemplo, o da André. Não vai ter mais moleza. Você acha que os bancos são bonzinhos? Ou eles vão aumentar, como já aumentaram, as taxas de financiamento? Não tem mais financiamento abaixo de 12% ao ano. Pergunta do telespectador. É 1% ao mês. Pergunta do telespectador pelo Facebook, Isaías Menezes. Muito obrigado, Isaías, pela sua participação. Nos últimos 5 anos, os imóveis chegaram a subir em algumas regiões cerca de 200%. Pensando no futuro, as pessoas que pretendem investir em imóveis, será que é possível vislumbrar uma queda no valor dos imóveis após a Copa do Mundo? Ou os valores irão se estagnar no alto? Essa é a pergunta de Isaías. Quem se atreve a responder? Deixa eu tentar. Leonardo, vamos lá. É claro, como a gente falou, o mercado é demanda e oferta. Então, e a gente vê que tem curvas. Ao longo da história, você tem curvas. Claro, uma época sobe um pouco mais, desce, etc. O que a gente está vendo é o seguinte, né? Não só a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, Brasil, em algumas cidades que estão recebendo investimentos, como a gente falou, investimento em transporte, infraestrutura, isso afeta o mercado imobiliário positivamente. Mas a gente tem o seguinte, a valorização que aconteceu de 4 anos para trás, a tendência é que não aconteça nos próximos 12 ou 24 meses. A gente vive um momento hoje de ajuste e acomodação. O cenário que a gente trabalha, por tudo que a gente está vendo... Mesmo sabendo que depois da Copa tem Olimpíada, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro? Então, assim, no Rio de Janeiro, a gente trabalha até as Olimpíadas, vai continuar nesse ritmo, essa projeção que o Secov trabalha, vai continuar nesse ritmo de valorizar níveis de inflação. Esse é o que a gente pensa. Por quê? Porque você ainda tem muito projeto, muita coisa acontecendo na cidade, tem muito investimento que está sendo consolidado. É claro que tem um viés político esse ano aqui no estado do Rio de Janeiro, que isso pode também afetar essa continuidade da política pública em relação à segurança, né? Então, assim, mas a gente entende que ainda tem visibilidade internacional. Apesar do Brasil não estar sendo visto como, de repente, estava até pouco tempo atrás, em relação a fazer dever de casa, gastos públicos muito elevados, a gente nem enxerga, como você bem colocou, que se foi na feira nos Estados Unidos, enxerga um interesse. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no mercado? Muito grande. Então, você tem muito estrangeiro vindo para cá, para investir aqui, né? Em alguns bolsões, em algumas áreas, né? Não só investir em residencial, mas investir em comercial, trazendo empresas. Então, isso também aquece esse mercado. Então, a gente trabalha com um período de acomodação, mas sim, de demanda ainda aquecida, né? Não como foi antes, mas de ainda com um momento positivo. Dá só uma parte, eu concordo plenamente com você, Antônio, de parabéns. Ô, Brito, além do que você mencionou, os estrangeiros estão querendo o Brasil, não só o Rio, não. Nós esquecemos de falar uma coisa, que há 8, 10, 15 anos, não só do Rio, de Minas, de São Paulo, quanta gente foi para o exterior à procura de oportunidade. Essas pessoas estão voltando, Brito. Essas pessoas estão voltando, porque lá o emprego está difícil, as oportunidades não são mais as mesmas de 10, 15 anos atrás, e eles vêm, não são estrangeiros, estou me referindo aos brasileiros. Você deve ter amigo, conhecido, que foi para o exterior à procura de oportunidade. Eu tenho, que foi à procura de oportunidade e voltou, está aí no Brasil. Essa pessoa vem para comprar casa, ou vai alugar, ou vai montar seu negócio. Isso é crescimento. Então, nós não podemos esquecer isso. O Brasil é o porto seguro hoje. Tá? A crise no exterior, tem crise sim, atinge um pouco os países emergentes, como é o nosso, sim, mas nós não temos culpa dessa crise. Nós podemos passar por ela tranquilo, que é um porto, repito, porto seguro. Concorda, Luiz? O que você poderia dar de recomendação para o investidor, para o público brasileiro que está aí tentando fazer, obviamente, a conta na ponta do lápis, independente de pagar aí as despesas da casa, de tentar ali entrar, saber se vai sair de um financiamento na compra do ventilador ou não? Você tem uma realidade hoje, vocês concordam,
que para comprar um apartamento de 400 mil financiados, 400 mil de financiamento, a primeira prestação é R$8.000. A primeira R$8.000 tem que ganhar 30 mil. Depende da entrada. Depende da entrada. Não. O financiamento de 400, sim. Ele vai ter que pagar 8 mil. Tem que ganhar 30 mil reais. Isso é diretor de multinacional. Porque tem que pagar o imposto de renda e tem que ficar naquele negócio. E outra coisa que tem que lembrar. Estamos numa época de Selic em alta por um bom tempo. As pessoas vão ter pena, não vão querer tirar dinheiro do Tesouro Direto que está rendendo 10,5% ao ano. Mais do que vai render o imóvel. Então, o negócio de investimento imóvel acabou. Quem comprou imóvel comercial para alugar está com 40% de ociosidade. É ou não é? Estão fazendo o quê? Ninguém com um pibinho desse tamanho tem coragem de sair da sua lojinha para alugar um apartamento novo. Então, isso é Niterói, é São José dos Campos, é Salvador, é Fortaleza, Recife. Você sabe disso. Imóvel comercial está tudo às traças. Professor, eu não concordo. Não é? Eu não concordo com esse número, não, porque eu vejo o contrário. Eu tenho aqui escrito, reportagem direitinho, disso falando em jornal. Às vezes tem reportagens que não podemos acreditar, assinar embaixo. Aí não pode acreditar nos preços anunciados, porque aquilo não é preço que vende, é preço que anuncia. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Você sabe disso. Isso é outra coisa. Mas que a indústria, os profissionais liberais estão crescendo, procurando salas, lojas. Pode ter uma loja ou outra, um local ou outro. Não sei aonde, rapaz. Que é isso? Que é isso? Leonardo, o que você acha? Não, eu concordo com o cenário que o professor falou. Não, concordo com os dois. Por isso que ele sentou no meio. Desce do muro, Leonardo. Desce do muro. Não, a gente tem que ser realista, é claro. Tem uma questão de aumento de taxa de juros Selic e que isso encarece o custo do financiamento. O que ele ia a um banco buscar taxas mais atrativas, é verdade que hoje o que era 7,25, hoje já ter 10,5, isso reflete realmente no custo desse financiamento e encarece a prestação. Capitalista de tirar o dinheiro de lá, né? Pois é, mas em contrapartida a gente tem todo esse déficit habitacional que a gente falou. Sempre teve, não mudou nada. Mas a gente tem ainda o produto bem adequado, mesmo com custo mais elevado. 3 vezes o preço está adequado. Mas tem aquela vontade do brasileiro, aquele sonho da casa própria, tem a demanda ainda aquecida, diminui um pouco, mas ainda tem essa situação. A questão de imóveis comerciais e até residenciais, o que a gente enxerga no mercado de construção é que assim, o mercado está crescendo bem, a quantidade de lançamentos e as vendas desses lançamentos, tenho dados do Secov de São Paulo, que é colega nosso, pessoal de São Paulo lá, ano passado venderam bem, lançaram bem e venderam bem. Aqui no Rio de Janeiro a perspectiva também é muito positiva e está vendendo. Assim, vende financiado, vende com prazos maiores e está vendendo. Então, assim... Bom, vou trazer novos dados aqui também, posso? Claro. Trazer novos dados aqui, dados do facebook.com, dos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Apenas alguns comentários, não necessariamente na forma de perguntas, mas para ouvi-los a gente teve que também deixar os telespectadores de lado um pouquinho. Mas telespectador no programa tem prioridade. Edras Pacola fala, olha, os corretores sempre se preocupam com a sua corretagem, então também isso tem que ser levado em conta na hora de falar sobre especulação ou a valorização do mercado. Nós temos aí também o Walter Bicudo. Cara, levando em consideração que não é um momento bom para comprar imóvel, isso na opinião do Walter, os preços devem diminuir ou não em 2014, o consórcio de imóvel, será que pode ser uma boa alternativa para quem quer comprar um imóvel daqui a pelo menos 2 anos, entrar em consórcio ou não? Fica aí a pergunta do Walter. A Idália, olha, o que eu vejo é uma tremenda e absurda especulação, sim. Eu quero saber que... Bom, aí também a Idália que passa para outras palavras que eu vou privá-los desses comentários, mas agradecer aqui a Idália nesse momento. Fazendo uma referência à pergunta do Walter. Entrar num consórcio para daqui a 2 anos, rapidamente, a gente tem mais 5 minutinhos de programa. Só uma resposta. Comprar imóvel, já dizia meu pai, meu avô, meu bisavô, é sempre bom negócio. Se é através de consórcio, se é através de financiamento, se é através de pagamento à vista, que é o ideal, é sempre bom. O consórcio é que ele não vai entrar nesses juros que o professor mencionou aí, a vantagem que ele tem, mas também não tem o imóvel de imediato. Mas o nome dele é? Walter. O Walter, se você não puder comprar imóvel à vista, compra no consórcio, mas compra imóvel. Esse é que é o bem de raiz. Fez aqui o seu comercial, Aldimiro Cavalcante, representando aqui o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro. Aldimiro, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço por essa oportunidade.
Peço mais uma vez desculpa ao professor se eu fui um pouco agressivo com ele, mas foi a realidade. Mas senão não tem graça o debate, né? Senão o programa não se chamaria Sala Debate. Leonardo Schneider, representante do Sindicato de Habitação do Rio, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais, Leonardo. Não, Brito, obrigado a vocês. A gente acompanha de perto o mercado, a gente entende que é um período realmente que o cenário começa a mudar, mas ainda bastante favorável e bastante atrativo para dentro do mercado imobiliário por tudo isso que a gente falou. Então, assim, a gente está acompanhando e a gente torce para que continue torce e trabalha para que continue nesse caminho, nesse rumo. Luiz Carlos Ewald, professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais, professor. Eu agradeço esta oportunidade. O meu recado é o seguinte: quem não comprou até agora, fique quieto. Alugue e bote seu dinheiro para render. Só isso. E depois vamos esperar. Pelo menos assim, quero ver a Copa. Eu digo assim, quero ver depois da Copa. Então você imagina na Copa, imagina depois da Copa, independentemente de qualquer bola de cristal aqui. O meu muito obrigado aos senhores. Lembrando a você de casa que as participações estão lá no perfil do Canal Futura no Facebook, dê uma olhadinha lá. E uma última dica, antes que a Natasha parta aqui para o outro programa, coloca aí para mim, Natasha. Se você procurar pelo nome Robert Shiller no YouTube, tá aí na tela para vocês, vocês vão poder ver um vídeo do Prêmio Nobel de Economia em 2013, falando um pouquinho sobre a bolha imobiliária no Brasil. Já temos aí mais de 10 mil viewers no Facebook. Seja você mais um e entenda um pouco mais desse assunto. O programa reprisa aos domingos, às 9 da noite. Na semana que vem tem mais Sala Debate, toda terça-feira, às 9 da noite. Um beijo, tchau, tchau.